O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi bombardeio de cidade inteira. Júlio, você também explicou como funcionou lá em Hiroshima também, o pessoal gostou bastante. Sim. Se puder explicar como funcionou, porque muita gente tem curiosidade, né? Como foi o ataque e tal, e da outra vez você explicou, o pessoal, meu, Pô, adorou, sim, meu. e ontem mesmo eu tava comentando sobre isso aí, cara, e assim, em Hiroshima, Hiroshima foi atacada, o primeiro alvo atômico, porque Hiroshima foi colocada no topo de uma lista de cidades que tinham todas as características certas para serem atacadas por armas atômicas. Lembrando que armas atômicas. Naquele momento nunca tinha sido jogado em lugar Não, ninguém nenhum. sabia da existência daquilo. Tinha sido feito O do aquele. Pearl Harbor. Não, tinha sido feito aquela detonação teste lá nos Estados Unidos, né? Que inclusive que a gente vai ver o local lá. Ah, não, então, desse de Pearl Harbor, não, nossa, meu. Em Trinity, lá no Novo México. Nossa, É. eu até esqueci o nome Daí, do... Tem até tem até a série da Netflix. Nossa, eu falei Pearl Harbor, nada a ver. a série da Netflix? Pô, Oppenheimer, pô. A do Oppenheimer, velho. Oppenheimer, Esse é o filme do Nolan. Tá no Netflix também? Bem legal, tá na Netflix, muito legal. E daí, os norte-americanos, cara, testaram a bomba, deu certo, só que bombas atômicas naquela época... Eles sabiam de todos os desdobramentos, câncer e tudo o que aconteceria ou não? Isso aí na época... Eles sabiam da destruição, do poder. Existia sim indícios, a ideia de que isso aí pudesse acontecer. Mas não tinha evidência, porque ninguém nunca testou o negócio pra ver, assim, o impacto real. Sim. Como seria numa cidade, né? Como é que seria numa cidade? Uma coisa é no meio do deserto lá. Isso, a coisa é lá no meio do deserto, que você viu a destruição da bola de fogo. Né? Mas dentro de uma cidade é diferente. E aí, o comando americano, ele percebeu o seguinte, que o lançamento dessa bomba tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa, porque naquele momento em si, eles tinham duas prontas, cara. Só duas. No final de julho de 44, 45, só tinha duas. Então não dá pra usar isso de qualquer forma. Tem que usar com um objetivo específico de compelir os japoneses a se renderem. Como que a gente compele os japoneses a se renderem? Seria demonstrando para eles, de longe, lançando, por exemplo, no mar, no litoral de Tóquio. Olha lá, tá vendo? É aquilo ali que a gente tem hoje. Essa ideia até foi levantada nos Estados Unidos pelo secretário da Marinha, inclusive. Mas todas as evidências apontavam que isso não funcionaria, né? Demonstração de poder sem efetividade não afeta o linha de pensamento japonesa. Porque, pô, olha o tanto de território que eles já tinham perdido. Olha o tanto de prestígio que os caras tinham perdido, piloto que eles tinham perdido. A marinha deles virou fumaça. E eles ainda continuavam. E continuavam. As cidades deles, naquele ponto, estavam sendo transformadas em cinzeiros. Nossa. Por conta das bombas incendiárias que estavam sendo lançadas. Sim. Né? Então, cara, nem isso tava dando certo. E os caras aí você fala, continuavam. vamos lançar uma bomba lá longe, vamos ver se eles param a guerra. Não. Tudo levava a crer que eles tinham que ver o dano de verdade, de perto. E daí, aí é o seguinte, tem que fazer o dano de verdade, né? Tem. Onde, então? Vai lançar em Tóquio? Não, porque Tóquio já tá destruída. Por causa das bombas incendiárias. Das incendiárias. Então, Tóquio já tá destruída. Aí você vai lançar uma bomba atômica em cima de um terreno baldio? Ninguém vai entender nada que aconteceu ali. Você tem que pegar uma cidade que não recebeu bombardeio ou muito pouco bombardeio. Não tá danificada a cidade. E aí sim você consegue mostrar pros caras o que aquele armamento é capaz de fazer. Hiroshima era uma cidade dessa. A geografia de Hiroshima, ela não era muito favorável para bombardeios tradicionais. E a cidade era uma produtora de armas antiaéreas. Tinha uma grande fábrica de armas antiaéreas em Hiroshima. Fábrica de munição,
tinha um estaleiro muito forte ali do lado de Hiroshima, que era o estaleiro de Kuri, que inclusive os grandes navios de guerra japoneses eram fabricados lá. Hiroshima era o quartel-general do exército de área que defendia todo o oeste do Japão. Então, ao contrário do que se fala aí, né, daquela visão bem pacifista que costuma repetir, Hiroshima era um alvo militar, cara. Não tem essa de Hiroshima tinha civis. Todo alvo na Segunda Guerra Mundial tinha civis. Não tinha uma cidade só que era armamentista. Só militar. Só vai bombardear quartel. Né? Cara, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi bombardeio de cidade inteira. Civis, a presença deles não era uma preocupação. Sim. Né? Aquela minissérie que eu falei, Mestres do Ar, que foi pro ar ano passado, foi lançado ano passado, tem lá uma missão lá contra a cidade de Münster, na Alemanha, missão norte-americana, de 43, cujo objetivo era matar civis. Entende? O objetivo deles era matar os trabalhadores da ferrovia alemã, o distrito residencial da cidade. Nossa, cara, para não ter força de mão de obra. Não ter mão de obra especializada para poder restaurar. Que eram os civis, literalmente. Eram literalmente civis. Né? Ao mesmo tempo, você sabe que os alemães bombardearam Londres, né? Os ingleses bombardearam Hamburgo, Colônia, Berlim, tudo isso. Então, o hábito na época, a forma de se realizar a guerra na época, não levava em consideração tem civis, não pode. Isso não fazia sentido. A cidade é um alvo e ponto final. Então, Hiroshima virou o alvo prioritário, né? Na manhã do dia 6 de agosto de 45. E nesse ponto aí, os japoneses não faziam a menor ideia do que viria para cima deles, né? E as sirenes da cidade soaram 7 da manhã aproximadamente, quando um único avião passou por cima da cidade, que era um avião meteorológico. Passou por cima da cidade, todo mundo correu para dentro dos abrigos. E depois que tinha muito abrigo lá, né? Tinha bastante abrigo. E então, quando viram que era só um aviãozinho, pensavam um avião desgarrado, perdido. E aí todo mundo voltou para a vida normal. 1 hora depois, a sirene tocou de novo, viram que era só mais um avião de novo. E dessa vez, pouquíssimas pessoas se esconderam e abrigaram. Só que esse único avião era o avião que levava a bomba atômica, né? Então, aí ela foi lançada sobre Hiroshima ali, cara, e a destruição causada, como a gente sabe, foi completa, né? Foi total para a cidade. E mais uma coisa que eu tenho que falar é o seguinte: a gente vê aquelas fotos de Hiroshima depois do bombardeio, né? Tem nada em pé, acabou com o terreno, a bomba acabou com o terreno, não foi? Aparentemente sim, limpou tudo de um lado pro outro. Tem um predinho aqui, outro predinho ali, mas o resto... Sim. A bomba, ela não tinha a capacidade de destruir uma cidade equivalente daquele tamanho, europeia, daquela forma. Você vê que alguns prédios sobrevivem porque eram os poucos prédios que eram de alvenaria. Ah, porque o restante era de madeira. Ah, entendi. Por isso que virou aquele terrenão baldio, né? Entendi. Era de madeira, então. Porque se fosse numa região que era igual aqui, muito prédio. Aqui. Iria fazer mas não seria tanto. Não ficaria o terreno limpo daquela forma, não. Sabe? Com aquela arma, daquela capacidade de destruição aplicada lá. E ali foi uma, né? Foi uma só. Igual 3 dias depois em Nagasaki, também foi uma só. Porque eles não pararam de atacar também, né? Cara, eles tentaram assim, eles têm capacidade de fazer uma. 2 não. 2 não. Então, esse já foi uma premissa que os americanos trabalhavam, inclusive antes, né? Trabalhavam, inclusive, antes do lançamento das bombas, né? Eles já imaginavam que os japoneses poderiam responder dessa forma. Eles só tem uma. Então, fizeram 2 lançamentos no menor tempo possível. Então, foi
foi de acordo com o planejado para eles lá. Estamos vivendo algo parecido com a entrada da internet nos anos 2000. A inteligência artificial está transformando tudo e empresas como Nvidia, Microsoft e Google estão na frente dessa revolução. E na Quantifury você consegue acompanhar o desenvolvimento das ações, investir e ver a cotação em tempo real. E é muito simples, você vem e procura aqui, você pode ver Meta, Google, Microsoft, são empresas que investem massivamente na inteligência artificial. E você pode investir com apenas um clique, ó. Comprar, eu quero investir aqui $50. Vou colocar aqui, comprou, e acabei comprando aí uma parte da empresa Microsoft. E o código de convite está no link abaixo.